bem-vindos ao Encefalocast. Meu nome é Lucas Lima. Meu nome é Hélio Veloso. É o nosso primeiro episódio. Conseguimos finalmente, aí. É, Fizemos alguma Tem coisa. que fazer alguma coisa, né? Claro. Tem quanto tempo, tá? É um parto, né? 9 meses que a gente tá tentando Né? fazer isso. Caramba! Nossa, velho. E não sai nunca. Tem muito né? tempo que a gente tá só na teoria. Mas enfim, conseguimos, é isso aí. E o primeiro tema é um tema simples. Simples, né? Sofisticado. Viagem no tempo. Todo mundo fala sobre viagem no tempo diariamente. Mas igual eu te falei, né? Viagem no tempo é uma coisa que já é instintiva da gente querer, uma coisa que a gente quer muito, né? O que acontece? Todo mundo faz cagada. E Você tá falando com... quando, quando, Só quando o cara faz quando a gente cagada. quer fazer alguma cagada, a gente quer voltar no tempo e consertar. O botão Ctrl+C, Ctrl+V Ctrl Z, no caso. Ctrl C, Ctrl V é de copiar e colar. É. Ctrl Z, que é o desfazer. de reiniciar. O que aham. acontece? Eles são os primeiros botões Renomear. que eles começam a apagar, né? De tanto que a gente usa, de tanto cagada que a gente faz, né? Mas... E pessoal, imaginem, você já viu alguém editando alguma imagem, alguma coisa do Photoshop, coisa do tipo? Vixe, O tanto que a pessoa usa o Ctrl Z. Depois se a pessoa tivesse que fazer aquela mesma arte, aquela mesma coisa, só que... várias vezes Só que, diferente. não, só que tipo assim, você não pode usar o Ctrl Z. Só errando. Que merda que... Imagina, essa é a vida real. A vida Pra real você. é isso aí, na verdade. É uma merda, né? São um compilado de erros com míseros acertos aí que acabaram resultando aí no que a gente O tá fora é que a vendo. única coisa que você vai lembrar são os erros. Por mais que não sejam muita parte. É que é o assim, mais da- relevante, né? A gente aprende com os erros, na verdade. É real. Mas o que acontece? O que a gente pode falar de viagem no tempo? Vamos lá. Viagem no tempo é uma coisa que é bem complexo, assim, de a gente saber se é possível ou não. Entendeu? Na verdade, é impossível, né? Bom, pois é, não, pelo menos no que a gente tem tecnicamente disponível, tecnologicamente disponível, no caso, é impossível no momento. Improvável. Improvável, pelo menos. Porque é o seguinte, é um conjunto de incógnitas, né? Não é incógnita. A palavra certa vai ser... Como eu vou falar? É um paradoxo. Paradoxo, isso. Justamente, é um Tava paradoxo. na ponta da língua. O que acontece? Eu tenho uma teoria bem bacana sobre viagem no tempo, que eu gosto Opa. muito de falar dela, que é é o seguinte. Se a viagem no tempo existe, o futuro existe, o passado existe, não só o presente. Pois é. Existem várias linhas do tempo, entendeu? Como é que existe o futuro e o passado? Se existe o futuro, eles já têm uma viagem no tempo, eles poderiam muito bem voltar pra cá e mudar tudo agora. Por que eles não fizeram isso? Aí a única possibilidade, o único fragmento de chance disso ser possível é que a gente tá na única linha do tempo canônico que ainda a gente não conseguiu, não existiu viagem no ainda tempo. a viagem. Pois é, ou É uma boa então, teoria. mas aí que tá. Ou então já aconteceu isso, pessoas já voltaram no tempo e só que eles fizeram de uma forma que não tem como se notar que Também, que né? tem isso também. Talvez os MIB, homens de preto da vida aí que a gente... Pois é, e tem aquelas fotos também do pessoal, tipo Keanu Reeves. O Keanu Reeves, que ele aparece em tudo quanto é tipo Tudo quanto é em 1300 e sei lá quanto, parece lá um retrato do cara igualzinho o Keanu. Eu sei que o Keanu Reeves, ele é imortal, cara. Ele é imortal, ele é um cara, ele é foda. Ele é foda, Desde puta Matrix merda. ele não mudou o rosto dele, então pode ser que seja verdade, né, isso aí. Todo mundo acha que Keanu Reeves, ele tem 40 e poucos anos. Não, ele tem uns 1000 e pouquinho, ele é imortal. Também, né? Ele pode ter 14 até também, a Verdade. gente não sabe, né? Ele tá voltando o tempo É a todo. versão 15.0 do Keanu Reeves. Mas é isso aí, a gente tem sei lá, essa questão de ser os azarados de tá pegando a única linha do tempo, né? Porra, puta merda, hein? Que nunca foi bosta. possível ainda, né? Também, e pode ser que eles estão escondendo, não sei o que eles vão ganhar com isso, né? Escondendo esse tipo de tecnologia. O que pode se dizer sobre muita coisa. Porque, tipo assim, é a base de... Quer dizer, é o que dá pra você questionar sobre qualquer teoria da conspiração, no caso. Qual que seria o ganho de quem tá escondendo a verdade? Tipo, por que a pessoa esconderia a verdade? Justamente igual os terraplanistas, né? Eu não queria falar deles, mas tem que falar, cara. No primeiro episódio, velho. Meu Deus do céu, já começando com o pé direito. Mano, os terraplanistas, os argumentos deles é que a NASA, eles têm, é porque vende bem falar que a Terra é redonda. Ok, Mano não, do céu. calma. Vamos deixar essa tangente pra outro episódio. Porque eu também quero... Eu tenho
uma pequena birra, na pequena verdade. birra com terraplanistas no geral. Porra, Depois a gente entra nesse ponto, relaxa. Mas, voltando na viagem no tempo, uma das primeiras coisas um dos primeiros filmes, assim, que o pessoal lembra em relação à viagem no tempo é aquele De Volta no Futuro. De Volta pro Futuro, no caso. Obviamente. Um dos primeiros filmes é que, na verdade, que tomou a infância de várias pessoas, né? Foi Não a nossa. Com certeza não, né? Que, tipo assim, um filme que revolucionou ali a cultura do cinema e que acaba ficando na memória das pessoas. Mas, tipo assim, cara, eu tenho muito mais filmes, assim, que, tipo, marcou, que fez eu ficar com ter uma ideia mais sobre viagem no tempo, que foi O Efeito Borboleta, por exemplo. Faz muito parte de nossa infância, entre aspas. Né? Não deveria, porque, né? É um filme meio proibido para menores, mas de todas as teorias de viagem no tempo que eu já vi até hoje, eu acho que é a mais provável, porque ela afeta só uma pessoa. Tipo, você viaja no tempo e você altera tudo e só você fica sabendo das alterações de tudo que aconteceu, sabe? O que acontece? Há o paradoxo aí. Porque viagem no tempo, tudo se envolve em um paradoxo. Porque tem aquele paradoxo do avô. Que ele é abordado muito bem lá no De Volta pro Futuro. Isso. Porque se é o seguinte, se você encontrar o seu avô e fazer com que ele não conheça sua avó, como é que você tá lá pra poder fazer com que o seu avô não conheça sua avó? Exatamente, por isso que eu falo que Efeito Borboleta tem a parte mais provável, porque você não tá fisicamente voltando no tempo, você tá, não é a sua versão do presente que tá indo pro passado, sabe? É simplesmente a realidade se alterando. Isso, no caso, é como se você rebobinasse todo mundo e agisse diferente com a mentalidade que você tem agora. E aí, quando você volta, o mundo se desrebobina. Sabe? Não, entendi. Entendeu? Entendi completamente. Mas, tipo assim, as lembranças daquela vida vivida antes de rebobinar também continua ficando. Isso que me deixa meio intrigado. Também tem essa questão de paradoxo, assim, nessa parte, porque que eu acho impossível, né? Tem a questão também como é que eu vou te explicar? Não sei se você já achou aquele filme O Predestinado. Não. O Predestinado é um filme que o cara, ele é pai, mãe e filho ao mesmo tempo. Puta que pariu. Véi. Mano, esse filme é o filme mais viajado do mundo. Eu sou uma pessoa egoísta. Uma pessoa é porque assim, narcisista. Eu vou tentar fazer um resumão do filme. Sem spoiler. Chama O Predestinado. Não, tem que ter spoiler, porque tipo então, assim, alerta de spoiler pra quem quer... Caguei pro filme, mas enfim, quem quiser assistir. É o plot twist do filme. O que acontece? É uma menina que nasce, que ela cresce ali, né, na região, ela tá tentando entrar numa organização como fosse, aí estuda, né, cresce no orfanato, ela é deixada no orfanato, entendeu? Ela tá tentando entrar na organização tipo essas da NASA, assim, e ela pega e descobre que ela não pode entrar porque ela é hermafrodita. No caso, ela pega Eles, no caso, né? Enfim, continua, foi mal. Não, é isso mesmo. Eu tô tentando lembrar o filme. É porque, tipo assim, é bem complicado mesmo de lembrar. Sei. Eu só sei que ela conhece um rapaz, que esse rapaz acaba engravidando ela, e depois que ela tem um filho, ela tem que fazer uma cirurgia que ela vai virar homem. Aí eu só sei que quando ela vira homem 100% fértil, ela, tipo, cresce e pode voltar pra NASA e começa a trabalhar na NASA e eles inventam uma máquina do tempo. Ou seja, ela volta na máquina do tempo como homem, que ela é um homem, volta, conhece ela, engravida ela, e ela, quando ela é mais nova, antes de entrar pra NASA, ela deixa ela no orfanato. Aí fica nessa predestinação. Entendi. Ela sempre fazendo aquele ciclo, de indo, voltando, entendeu? Outra coisa que me intriga e me deixa puto ao mesmo tempo em relação à viagem no tempo é esse caso de destino. Se a pessoa voltou no tempo uma vez, aquilo vai acontecer o resto da vida. Tipo, esse loop infinito vai acontecer. Com certeza, porque... Não, pode terminar de falar. Não, exatamente. Tipo assim, no último episódio de Rick and Morty, até, da 4ª temporada do... último episódio, você chegou a assistir, não? Não assisti, das cobras lá. Não, o último episódio não, o meio episódio do meio ali, né? Pois o episódio da metade da temporada. Eles fazem exatamente isso. Tipo, ele começa a focar mais em tecnologia de viagem no tempo e depois ele volta. Mais spoiler aí pra galera. Mas enfim. E aí, finalmente, eles falam de viagem no tempo. Só que aí que tá.
Começa aquele loop infinito de merda rolando. Tipo, e se você for acompanhar... Se você for acompanhar o pessoal que voltou no tempo, e depois for acompanhar o pessoal que tá no, entre aspas, presente, e depois eles vivem tudo isso, depois eles voltam no tempo, você vai ficar o resto da vida. Mas eu consigo teorizar sobre esse loop infinito de merda. Por que é um loop infinito? Você sabe que a teoria da relatividade, que Einstein falou que poderia ser possível voltar no tempo, que até é citada naquela minissérie Dark, que eu também vou citar um pouquinho. Nossa, muito dela. Foda aquela série. Você lembra daquele desenho da seta? Sei. Que a seta tá indo, ele pega e vira o papel? Aquela demonstração que é feita por todo mundo, na verdade. O loop infinito, sei entendeu? Ou seja, a seta vai, ela pega, dá a volta e encontra aqui. Ou seja, voltou no tempo. Só que ela continua fazendo essa volta o tempo todo, infinitamente. Ou seja, é um loop temporal, é um paradoxo. Não tem como. Ou seja, quer dizer que o mundo acaba ali. O tempo acaba ali, não tem jeito. Mas é complicado. Mas quem poderia dizer também que nós como espécie, como espécie humana, no caso, depois de muito tempo, nós mesmos não estamos no loop infinito, só que de bilhões de anos. Tem aquela teoria também dos Simpsons, que eles conseguem prever o futuro. Às vezes não é prever o futuro, às vezes é porque eles voltaram no tempo, né? A gente não sabe se tem as pessoas escondidas ali. E voltou a teoria da conspiração, né? Olha só. Pois é. Tem essa teoria dos Simpsons aí, que é bem estranha. Você já teve, vamos supor, déjà vu? Já. Na série Dark eles falam sobre déjà vu. Pode ser tá parecendo um déjà vu. Pode ser uma falha na Matrix. Essa cena. Eu, como quem estudou psicologia, eu tenho uma objeção contra déjà vus no geral em relação a isso. Mas enfim, depois eu explico. Mas seria o que a questão do déjà vu, a teoria? Bom, fizeram até estudos sobre... mais uma tangente, mas enfim, é rápido. Fizeram até um estudo sobre déjà vus no geral, sobre por que pessoas têm déjà vus e tudo mais. E pegaram várias pessoas e que falaram que relataram ter muitos déjà vus, mais do que o normal, assim, e pegaram essas pessoas e fizeram alguns experimentos com ela. Eu não lembro bem quais foram os experimentos que fizeram, mas o que eu me lembro mais sobre esse caso em específico é que algumas pessoas falaram que não iam fazer o experimento porque elas já tinham feito. Elas falaram que já tinham feito. Elas estavam tendo um déjà vu sobre o estudo do déjà vu. Que, tipo assim, os cientistas chamaram elas e elas falavam assim, não, eu já fiz esse experimento, não preciso fazer de novo. Então, não dá pra saber, assim, nós mesmos sabermos que aquela experiência tá se repetindo, coisas do tipo, porque pode ser que o cérebro da gente ache que aquilo aconteceu e na verdade não aconteceu, entendeu? É mais teorizando mesmo. O que acontece? Questão de déjà vu. Se existe viagem no tempo, existem N realidades existentes, entendeu? Pode ser uma desincronia entre uma realidade e outra, então como se fosse uma sincronização, para falar mais a verdade. Uma lembrança de outra realidade que se cruza, é bem viajado mesmo. Não é à toa que o primeiro episódio já tá sendo logo viagem nessa viagem. Porque é uma viagem. Não dá pra... Mas, tipo assim, minha teoria é essa, que déjà vu pode ser também que seja alguma forma da gente, sei lá... tempo, eu já ia entrar num tema aqui, numa tangente que era sobre experiência fora do corpo. Outro episódio? Talvez, né? Mas é um episódio que eu quero muito conversar sobre essa questão mais sobrenatural, né? Essa questão de experiência fora do corpo, né? Porque tem muito sonho meu, entendeu? Que eu tenho, que pra mim... Os meus sonhos são o motivo do meu déjà vu. Parece que eu sonho aquilo que eu vivi, entendeu? É como se o seu sonho fosse um vislumbre do futuro. Ou então, tipo, uma prévia do que tá acontecendo naquele exato momento tipo isso. Tipo do que tá acontecendo numa outra... Numa realidade alternativa, Pode ser também que o sonho é a gente tá vivendo em outra realidade, né? Tipo... A gente nunca dorme. Dorme pra um e depois acorda pro outro, sei lá. Pode ser que seja também, né? Uma realidade muito louca, em que monstros aparecem e a gente pode voar, né? Talvez. Pois é. Que ninguém explica o sonho, né? Por que é o sonho? Voltando na ideia de Einstein lá, na possibilidade da viagem no tempo, a versão real, no caso. Entre aspas, muitas aspas. Mas... ele propôs que se você fosse mais rápido do que a velocidade da luz, por exemplo, para
se o ser humano, de alguma forma, ele conseguisse atingir a velocidade da luz, ou então ser um pouquinho mais rápido que a velocidade da luz... Tipo Flash. No caso... É verdade, né? Deve ser por isso que Flash ele explora bastante viagem no tempo. Na realidade, você precisaria de energia infinita para atingir a velocidade da luz e um pouquinho mais, tipo, energia infinita mais um para você conseguir passar da velocidade da luz. E aí, se você chegasse nesse ponto, causa e efeito não existiriam. Isso seria fora de contexto, não faria sentido, entendeu? Você Mas quebraria o que toda... acontece? Tem essa questão de velocidade pra você parar no tempo e... É uma coisa meio estranha, porque é o seguinte... igual foi abordado nos Vingadores, aquela primeira tentativa de viagem no tempo. Ela é a mais provável de acontecer. Da consequência ser só pra uma pessoa, no caso, né? Isso, a pessoa em vez de viajar no tempo, ela vai envelhecer, Uhum. entendeu? Sim. Ou seja, ela pode estar na velocidade da luz, todo o resto está numa velocidade bem inferior, todo o resto vai paralisar, aquela pessoa vai simplesmente envelhecer mais rápido que as demais, por causa que a pessoa necessariamente vai estar mais rápida. É a mais provável. A dos Vingadores, a primeira, né, pelo menos é mais provável. Pra refutar essa ideia do Einstein, tem a de física quântica também, que eu também quero chegar, eu também quero aprofundar, mas dessa vez não, mas um dia, quem sabe, mas... Física quântica. Essas... Não, isso aí tem que estudar bastante, que eu não sei nada, nem pra puxar assunto igual eles abordam no filme. Não sei nada sobre física quântica. Coisa que a gente conversa assim todo dia. Mas, voltando a representações em cultura pop, etc., além de Vingadores, a que eu acho que mais faz sentido, assim, é a de efeito borboleta, que a pessoa, ela não muda tudo sobre ela, mas aí que tá. Não tem explicação de como isso funciona, sabe? Tipo, é como se... Eu queria muito que eles entrassem um pouquinho na... Aprofundasse mais, né? Você concordaria no reboot do efeito borboleta? Mais trabalhado sobre viagem no tempo? Porque eu acho que aquele filme ele é muito mal apreciado, sabe? Ele Ele é podia muito ser um mal pouquinho explorado. mais... O 2, ele tem um potencial gigantesco, eles não exploram nem um pouquinho o potencial dele, sabe? Você fala das fotos? Tem muito potencial pro filme e ele não é tão reconhecido assim pela maioria das pessoas. Mas mesmo assim, a premissa do filme, a ideia do filme é muito boa. Então dá pra você explorar isso bastante. Igual o Máscara do Jim Carrey. Eles tentaram fazer outro Máscara. Pois é, fica meio... merda. Não, enfim. O filho do Máscara, que merda. Filho do Máscara, O cabelo do Máscara, aquele tipo uma coisa de plástico. Máscara... Por que a gente tá falando Primeiro, de Máscara? ótima pergunta, não faço ideia. Não, mas o Máscara também tem a questão mais de mitologia, esse tipo de coisa, que pode ser que envolva um certo tipo de viagem no tempo ali também. Bom, aí outra coisa que eu nunca percebi, assim, em relação a mitologias, eu não vejo muitas mitologias falando de viagem no tempo. Explorando viagem no tempo. Tipo... No God of War, na última fase ali do God of War 2, a gente meio que viaja no tempo, né? Sim, por aquele espelho. Mas, pois é, só que... Aquele espelho existe, Ah, verdade. No caso, existe mitologia sobre aquele espelho? Pois é. Será que vocês colocaram simplesmente pra poder fazer um Ctrl-Z? Adicionar uma mecânica no jogo. Um Ctrl-Z na história do jogo? Como é que a gente vai fazer pra não acontecer aquilo lá tudo? Põe viagem no tempo. Outra coisa também que é muito comum, assim, é muito conveniente, né, cara? Deu merda, põe viagem no tempo. É o Ctrl-Z. É isso. O que impede uma versão do Thanos de ir pro futuro e impedir que ele seja, sabe? Ele seja morto na versão que a gente assistiu de Vingadores. É uma conveniência não muito... Mas no caso é que nos Vingadores ele não trata de viagem no tempo, assim, não. Eles tratam de viagem entre realidades, né? É verdade. A não ser que outra pessoa vá lá e contra sobre a história, mas é outro caso, é para outro podcast. Então, essa questão aí de velocidade para poder voltar no tempo, viajar no tempo, né, para ser mais exato, eu acho meio estranho porque é o seguinte, os Vingadores colocaram esse ponto bem bacana, muito interessante pra gente falar aqui, que foi a primeira tentativa de viagem no tempo deles.
Mais provável, no caso. É a mais provável, né? O que acontece? Se a pessoa, ela viaja no tempo não, se a pessoa ela tá mais rápida que a velocidade da luz, só ela, todo o resto vai parar. Mas ela vai continuar envelhecendo, as células dela vão continuar morrendo. Ou seja, aquela questão de só o Homem-Formiga envelhecer, ela é mais provável. Se a pessoa tá rápida, o mundo vai parar em relação a ela vai ficar continuando, ela vai ficar... As moléculas, elas vão ficar necessariamente mais rápidas, né? Isso vai fazer com que ela se envelheça e todo o resto fique para trás, entendeu? Ou seja, se uma pessoa sair do espaço, conseguir atingir a velocidade da luz e ficar, vamos supor, por 12 anos, 12 minutos, e para ela passar 12 anos, ela vai voltar aqui mais velha e todo o resto vai ficar 12 segundos, né? 12 minutos. É tipo quando... No finalzinho do filme mesmo, quando o Capitão América volta. Entre aspas, essa pessoa vai meio que voltar no tempo, né? Ele passou 20 anos no espaço, só que ele vai voltar no tempo na Terra, em que só e vai ter passado alguns minutos, alguns segundos. Só finalizando. Pois é. Cara, é fascinante, na real. É uma coisa bem, sei lá, se fosse possível, uma máquina que fizesse isso seria realmente bem interessante, né? Um Ctrl-Z na vida. Só que mas eu não acho que nós deveríamos também. Porque, tipo, pensa bem, tem muito do que a gente faz hoje em dia, tudo quanto é coisa que a gente acredita. Por exemplo, a nossa maturidade, ela é formada de acordo com a partir dos erros que nós temos. Tipo, se eu penso dessa forma hoje, se eu acho que isso não é a coisa certa hoje, é porque antes pode ser que eu já pensei que aquilo era uma coisa justificável. Por exemplo, eu tenho a opinião X hoje. Antigamente eu tinha a opinião Y. E a opinião Y, hoje em dia eu acho inferior. Mas é que tá. Você já assistiu o filme chamado Nu? Não. Da Netflix? Não. Com aquele cara que faz as branquelas? Não assisti. É meio que uma viagem no tempo. É um cara que quando ele morre, ele acorda exatamente pelado no elevador. Você assiste esse filme, é muito interessante. Toda vez que ele morre, é igual a morte da Parabéns. É nessa mesma vibe. Na hora que o cara morre, e boneca russa. Ainda bem que o negócio de cultura própria é com você, porque eu tô por fora disso. Tem boneca russa da mesmo modelo, a morte da Parabéns e Nu. Também é nessa mesma pegada. Quando a pessoa morre, ela acorda exatamente onde ela sempre acorda. Ele pelado no elevador. Ele pega e vive. Quando ele morre, acontece alguma coisa com a merda que ele morre, então dá meia-noite, ele pega e volta pelado no elevador. Ele, tipo, tá no casamento dele. Aí, o que acontece? Tipo, tem uma cena lá que ele vai brigar com o cara, ele sempre apanha. Entendeu? Tipo assim, aí ele vai aprendendo com os erros dele. O cara, ele fala assim, ó, você vai me dar um gancho de esquerda, ele pega e já esquiva. Aí ele acaba derrotando o cara com essa. Ele vai aprendendo com os erros mesmo viajando no tempo, de certo modo, né? No caso, isso seria explicado com a pessoa conseguindo viajar no tempo e mantendo a consciência dela, tipo, mantendo as memórias e tudo mais. Se for possível manter, a gente tá trabalhando numa possibilidade de manter nosso intelecto. Nesse caso, se a gente mantesse nosso intelecto, ia ser só evolução infinita, no caso. A gente, tipo assim, eu não acho que a seta da evolução ia meio que... crescimento exponencial. Nossa. Então, se fosse o caso de, por exemplo, você tá numa máquina do tempo e alguém que criou a máquina do tempo te manda de volta num ponto que você ia fazer uma cagada. E aí você vai lá e não faz a cagada, e aí a pessoa te traz de volta. Só que aí sua consciência, suas memórias, elas meio que são atualizadas com o você não fazer a cagada, sabe? Eu não fiz a cagada, então eu vou pensar dessa forma agora porque... Eu não fiz a cagada. Exatamente. Nesse caso, você não ia ter evolução moral ou evolução intelectual por causa disso. Porque só ia fazer acerto, né? Exato. Mas será... realmente ia ser uma coisa meio sem graça, né? É sem graça, não tem graça. Analisar que, tipo, a paz mundial, de certa forma, seria uma coisa muito sem graça, cara. Porque, tipo assim, é a perfeição do yin yang, cara. Porque, tipo, pra existir o bem, tem que existir o mal. Ou seja, pra gente acertar, a gente tem que fazer as cagadas, né? É o yin yang, na verdade. Pois viver sem risco não tem graça. Sabe em jogos, por exemplo, tem jogos que tem como você hackear, né? Tipo, colocar dinheiro infinito e tudo mais. Não tem graça. O jogo perde a graça todinha, praticamente. Então,
sabe? De primeira, igual que pensa, eu queria ser um super-homem. Porra, o cara imortal. Overpowered pra caramba. Deve ser muito sem graça ser um super-homem, cara. É igual aquele... No primeiro momento vai ser maravilhoso. Se pudesse ser o super-homem por, sei lá, 10 anos da minha vida, totalmente possível. Mas nascer o super-homem, eu ter certeza que eu sempre tive aquele poder, não vou ter dificuldade nenhuma, aí seria meio, É igual, sei lá, meio é igual sem One graça. Punch, One Punch, no caso. Não, One Punch é o exemplo perfeito do que eu tô querendo dizer. Exatamente. É o cara totalmente, sei lá, bem bad vibes, assim, tá querendo uma graça na vida dele, entendeu? Então, conseguir voltar no tempo sem consequências, sem você ter essa... Consequência da merda, né? Pra você tirar a consequência da merda que você fez, eu não acho que seria uma boa ideia. Eu não acho que é uma coisa que nós deveríamos fazer. E eu acho que é um dos motivos pelo qual não vai acontecer. Resumindo, né? Viagem no tempo, tecnicamente provável. Provável, mas impossível. Mas praticamente impossível. De motivos físicos, motivos morais, vários motivos. Não tem nem noção de como, tipo, é uma coisa... Não é certo viagem no tempo, falar a verdade. É uma coisa muito instável. Assim, não dá pra contar com isso. Gente, só vamos viver a vida do jeito que ela é. Viva com consequências, sem machucar pessoas ao seu redor e seja feliz. E simplesmente tentando aprender, né, cada dia, né, do que vai e volta. E se você fez merda, não compensa ficar remoendo. Não é questão de merda, não. Quanto mais as pessoas tentam aprender sobre a vida, né, mais graça ela vai ter. Exatamente. Esse é um episódio de nessa viagem. E foi uma viagem bem longa, bastante tangente, é assim que viagem funciona. E até a próxima, galerinha. Falou!